Muito bom dia, muito bom dia. Eu aqui distraída, olhando pro tempo. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom dia, Gabriel André. Bom dia, José William. Canto do Buriti, Eliseu Martins, Jacobina do Piauí. Sejam muito bem-vindos, tá? Mais uma aula de Química, professora Érica Ramos para vocês. Turmas de primeira série. Cadê meu Elis Bonzinho? Uruçuí, Arraial do Piauí. Cadê vocês, pessoal? Vamos ver. Ribeiro Galhota, Prata do Piauí, Jacobina, Alvorada do Gurgueia, Eliseu Martins, São Gonçalo. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Nossa aula de hoje, a gente vai entrar numa parte do conteúdo que é interessantíssima, tá? Que é a parte de propriedades periódicas, porque é a partir daí, desse assunto de propriedades periódicas... Bom dia, Caio Santos! É a partir daí, desse assunto de propriedades periódicas, que a gente vai conseguir compreender mais ou menos como é que os átomos podem se ligar. Como eu disse para vocês, nesse mês de setembro, tá? A gente vai falar a respeito justamente das ligações químicas, tá? Seus efeitos na sustentabilidade, qual a importância dos estudos de ligações químicas, né? Para essa compreensão ambiental, como é que a gente pode fazer. Então, tem muita coisa boa vindo aí. Maria da Guia, bom dia. Meu Elis Bonzinho, beijo para vocês. Ó, pessoal, então vamos começar mostrando a mãe da química toda. A mãe da química toda é a tabela periódica, tá bom? Na tabela periódica a gente tem os elementos químicos conhecidos e eles estão organizados em famílias, que são os grupos ou as colunas, e em períodos, que são as linhas horizontais, tá bom? Oi, Antônio, de Parnaíba. Eita, ventinho que tá bom aí, não tá? Ai, saudade de Parnaíba, vontade de ir de novo. Ô, cidade boa. Topzera. Então, pessoal, a tabela periódica reúne todos os elementos químicos conhecidos. Inclusive, nós temos 7 linhas, são 7 períodos, e 18 colunas, ou 18 grupos ou famílias, tá? Vamos mostrar aqui para vocês. Qual o nosso objetivo? Reconhecer os elementos químicos pela sua localização na tabela periódica, de acordo com as suas propriedades. Portanto, o objeto do conhecimento de hoje é propriedades periódicas, tá? Então, a gente vai ter tanto resoluções de questões aqui, durante a aula, e também eu vou passar algumas para casa, viu, Alesbão? Vou passar algumas para casa e aí eu quero que vocês respondam também, tá bom? Então, primeira coisa, quando a gente olha, parece um campo minado, né? Não sei se vocês já viram aquele joguinho do campo minado. Então, a gente olha assim para a tabela periódica, e aí eu gostaria que vocês fizessem uma anotação, por gentileza. Coloquem aí no caderninho de vocês, tabela periódica dos elementos. O que eu posso dizer sobre essa tabela periódica? Está organizada bora lá copiar. Está organizada em ordem crescente de número atômico. O que é o número atômico, gente? É o número de prótons. E a gente aprendeu que o número de prótons
caracteriza um elemento químico. O número atômico é justamente... Opa, eu mexendo nas coisas, Flávio. É o número de prótons. E o número de prótons, cada elemento químico tem o seu. Sabe impressão digital? Sabe impressão digital? Pois é. Então, eu vou colocar aqui, ó, o número de prótons é a impressão digital do elemento químico. Cada pessoa não tem a sua impressão digital própria? Pronto, pois o número atômico é a impressão digital do elemento químico. Cada elemento químico tem o seu, tá? A representação normal do elemento químico, vou pegar como exemplo aqui o sódio, é assim, onde o 11 é o seu número atômico e o 23 é o seu número de massa. Essa é a representação comum. Mas na tabela periódica é diferente. Como é que aparece na tabela periódica? Ó, aqui está a legenda. Na tabela periódica, a massa atômica, que é o 23, onde é que ela tá? Tá lá embaixo. Ó, tá aqui. O número atômico, que é o 11, tá lá em cima. Por que que acontece isso, Érica? Por que que é diferente a representação? É diferente de como a tabela mostra. Quem está errado? Na verdade, não tem errado nem certo. A representação que você, aluno, tem que fazer é essa, do verdinho, que é a massa em cima, e embaixo o número atômico, caracterizando o elemento químico, que é a impressão digital do elemento, é o RG dele. Só ele tem, certo? É próprio. Porém, para a tabela periódica que está organizada em ordem crescente de número atômico, eu preciso colocar em ênfase o tal número atômico. Vocês concordam comigo? Oxe. Por exemplo, vou dar um exemplo do futebol aqui. Não queria nem falar do meu time, né? Mas eu vou ter que falar. Quem é que tá em alta? É o Pedro ou o Gabigol? Convenhamos. É o Pedro. É o Pedro. Certo? Então, quem tá em alta é ele. Então, querendo ou não, muito provavelmente é ele que vai aparecer mais. Então, é mais ou menos isso. Quem é o foco da tabela periódica, além dos elementos químicos? A sua organização é pautada na ordem do número atômico. Então, o número atômico tem que aparecer bem em ênfase, ó. Eu vou marcar de amarelo aqui, ó. Ó, não dá nem para ver. Vou botar o apontador, tá vendo, ó? Esse 1 pretinho aqui. Na mesma linha, cadê o 2? Tá aqui, acompanhe. Agora eu vou descer pra cá. 3, 4, continua. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou descer. 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20... Vocês estão entendendo? Vocês entendem que esse número atômico, que na representação comum ele fica embaixo, ele está em cima na tabela periódica porque ele é o motivo da organização, ele é o foco. Bom dia, Adriel, bom dia! Bom dia, Elza. Então, gente, é isso que a gente precisa entender. Por que que o elemento químico, por que que o número atômico do elemento aparece aí em cima e não embaixo? Por conta justamente dessa ordem, tá? Então, vamos conhecer as famílias. O Gabriel já disse aí no chat, mas, ó, em laranja nós temos os metais alcalinos. Aí você pode me perguntar, Érica, por que o hidrogênio está em verde? Cor diferente do pessoal da mesma família dele. Tipo assim, a ovelha negra da família. Não tinha aquele detalhe, né? Aquele dizer antigo, popular. Fulano é a ovelha negra da família, que ele dá mais trabalho, né? Alguma coisa assim. Neste caso, é porque o hidrogênio, ele é sem família. Ele está aí na primeira... Desculpa, gente. É porque de manhã cedo a voz falha. Na primeira família da tabela periódica, na família 1, 1A ou grupo 1, porque ele tem o menor número atômico de todos. O número atômico dele é 1. Ele só tem um próton e um elétron. O hidrogênio é bem simples. Então, ele começa, mas o restante todos têm características semelhantes. Eles são chamados de metais alcalinos. Quando esses metais alcalinos são colocados em água, eles dão uma reação bem explosiva. Bum! Liberam muita energia. Os metais alcalinos terrosos também. Metais alcalinos terrosos, pessoal, porque eles eram muito encontrados na forma de minerais na Terra, entendeu, Maria da Guia? Eles eram encontrados como minerais. Então, era assim que eles apareciam, foram sendo descobertos na maior parte das vezes, e aí, portanto, foi dado esse nome de terroso, né? Que vem da terra. Esse pessoal aqui, e eu acho importante a gente marcar, esse pessoal todo, nesse rosinha aqui, nós temos aqui os metais, todos são metais, tá? Todos, esses aqui, os metais de transição. Os metais de transição, eles não são trabalhados assim com ênfase no ensino médio, tá? A gente só cita eles, sabe que eles existem, fala algumas características, certo? Mas nada que vá fazer você se aprofundar nesses metais de transição. Não pense que eles não são importantes. Por exemplo, eu mesma tenho uma prótese na perna aqui de titânio. Titânio que substituiu, hoje em dia, é o principal substituto da platina, porque são metais que sofrem pequenas mudanças, né, dopagens na sua estrutura, para serem bioadaptados, né, para serem bioadaptados, o corpo da gente aceitar. Então, o meu, por exemplo, minha prótese é de titânio, meu corpo aceitou muito bem, nunca rejeitou, tá? Prótese no fêmur. Antigamente se botava muito platina. Se eu sofri um acidente, quebrou o osso, nananana, botou platina. Hoje em dia, tá sendo substituído ou melhorando essa platina. Porque as pessoas que tinham prótese sofriam muito com mudanças de temperatura. Por exemplo, no frio, a dor era uma companheira. Particularmente, eu não sinto problemas assim, com dor relacionada à prótese, no frio. Apenas se for um frio bem intenso, né? Se for um frio bem intenso, aí eu sinto.
Já não sei se eu consigo relacionar com a prótese, porque em temperaturas assim mais amenas eu não consigo sentir diferença. A gente também tem outros metais de transição importantes. Por exemplo, a prata. Ou a prata. A prata do anel de prata, do brincozinho de prata, daquele escapulário de prata, entendeu? Que você tem aí, ela é um metal de transição. O zinco, gente, daquelas telhas que falta cegar a gente, que geralmente tem nos comércios, nos galpão, sabe? Não tem as cores de telha de zinco? Que aí quando o sol bate, moço, se vier direitinho na sua vista, se não cegar, aleja. É ruim, né? Eu acho. Brilha demais. Tem o cobre. Não sejam da quinta série, viu, Elesbão Veloso? Não vão estar dando risadinha aí por causa do CU, o símbolo do cobre, não, viu? Ó, a molecagem, Francesco. Presta atenção. O cobre, pessoal, é motivo, além de ser motivo de palhaçada, o cobre, ele é um metal muito, muito, muito valioso comercialmente. Tanto que, volta e meia, a gente escuta histórias de bandidos que roubaram fios de iluminação pública, porque ele é maravilhoso, um maravilhoso condutor de eletricidade. Então, quando a maioria dos fios, na verdade, os fios comerciais, eles são feitos de cobre. E aí ele é muito valioso. Aí a galera rouba para poder vender no submundo do crime, né? Trocar por droga, essas coisas. É um hábito até que bem conhecido pela polícia desses bandidos, né? Eles acabam roubando os fios de cobre. Olá, professor Francinaldo! A galera de Arraial, tava sentindo falta do pessoal de Arraial. Ele não tava aqui pedindo para acordar a gente. Eu digo, rapaz, cadê esses meninos que ainda não pediram para me acordar alguém? Porque eles são donos disso. O ferro, pessoal. Quem não conhece, né, o ferro? Então, tá aí, o ferro é um metal de transição também. Apesar da gente não falar muito no ensino médio sobre eles, eles são praticamente os que mais têm aplicação. Ó o ouro. Lá de coração. Aqui é o ouro. Aqui o Hg é o mercúrio, que é o único metal. Por que está vermelho? É o único metal líquido à temperatura ambiente. Se colocava nos termômetros antigamente, né? Aí nós temos vanádio, ítrio, nióbio, molibdênio, tungstênio, que sabe aqueles filamentozinhos daquelas lâmpadas. Não sei se vocês lembram, daquelas lâmpadas incandescente, né, Flávio, o nome delas? Aquelas redondinhas que esquentava mais do que não sei nem o quê. Queimava toda hora. Pois esse filamento aqui, ó, isso aqui é de tungstênio. Tem até um livro que trata muitas histórias de química, Tio Tungstênio. O Tio Tungstênio é um livro muito massa, se vocês puderem baixar, procurar aí, muito bacana. Enfim, esses são os metais de transição. O restante, pessoal, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A são os representativos, certo? São os elementos representativos. Cada coluna dessa, que é uma família, ela reúne elementos com propriedades semelhantes, teoricamente semelhantes. Mas o que não tem exceção de jeito nenhum é o número de elétrons na camada de valência. Quem está na família 1 tem 1 elétron na última camada. Quem está na família 2 tem 2 elétrons.
Na 3 tem 3, na 4 tem 4 e assim vai até chegar na 8, que são os gases nobres, tá bom? E o que são, na verdade, Érica, as propriedades periódicas? É porque essas propriedades, pessoal, elas variam de acordo com o número atômico, certo? Elas variam de acordo com o número atômico. Então, se eu vou aumentando o número atômico, presta atenção. Tá aqui a tabela. Um exemplo aqui de tabela. Aí você vem. Aqui é 1, aqui é o 2. Aí o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Você está vendo que o número atômico aumenta de lá para cá. Aí quando eu e aqui para baixo também vai aumentando, né? Ó, 2, 10, 18, 1, 3, 11. Não é? Vai assim, né? Tchuco, tchuco, tchuco. Tá entendendo? Então, o número atômico, à medida que ele for aumentando, ele vai modificando algumas propriedades dos elementos, tá? Aí eu citei algumas, o Gabriel botou muitas aí, né? Eu citei condutividade elétrica, estrutura cristalina, energia de ionização, afinidade eletrônica, mas tem raio atômico, raio iônico, raio covalente, caráter metálico ou eletropositividade, potencial de ionização ou energia de ionização, eletronegatividade, volume atômico, ponto de fusão e ebulição, massa, tem as aperiódicas também. Então, ponto de fusão e ebulição, por exemplo, né, se encaixa nisso. Então, pessoal, a gente tem que entender que com a modificação do número atômico, eu também posso modificar as propriedades. Exatamente, a regra das setinhas vem já. Vamos ver primeiro o que seria esse raio atômico. Bom, pessoal, raio atômico, vamos levar um pouco para a matemática. Vixe, eu botei no preto. Não, não tá bonito. Melhorou. Fiz uma bola maior, não foi? Eita, gente, é tão difícil. Fiz a mesma coisa, só que feia. Olha, vocês não vão ficar mangando aí não, viu? Agora vai ficar do jeito que tá aí mesmo. Feio. Vamos lá, é o seguinte. O raio atômico, pessoal, é a medida da distância do centro de um núcleo e a última camada de um átomo. Bom, na verdade, ele é medido assim. O átomo, estuda-se o átomo como uma circunferência, né? Aí tá aqui a circunferência, aí ele tá se ligando com outro. Aí o que eles fazem? Eu vou medir a distância de um núcleo desse átomo para o outro. Essa distância aqui, ó. Essa distância, a metade dela é o raio. Então, se tu quiser saber o raio atômico, tu vai ter que pegar um composto formado com a ligação química e vai medir a distância entre os núcleos. Essa distância entre os núcleos sendo medida, é só você pegar, é como se fosse o diâmetro, tá, pessoal? É como se fosse o diâmetro. Beleza? Dessa circunferência. Então, é mais ou menos isso. Tá bom? Eu derrubando as coisas aqui. Então, olha aí na tabela periódica, ó, a regra das setinhas aí, Gabriel. Olha como é que aparece.
Bom, na tabela periódica, pessoal, o raio atômico, eu não sei se vocês estão observando, mas o pessoal daqui é muito pequeno, ó. Não é? Quanto mais eu me aproximo do canto esquerdo da tabela periódica, maior ficam os átomos. Então, eu preciso entender o seguinte, que a gente tem a variação na mesma família. Olhem aqui os átomos de uma mesma família. E eu tenho variações na mesma linha, que é no mesmo período. Então, a gente diz assim, o raio atômico cresce nas famílias de cima para baixo e nos períodos da direita para a esquerda. Certo? Vou anotar aqui. E vou... Ui, meu Deus! E vocês também devem anotar por aí. Nas famílias o raio atômico, gente, é o tamanho do átomo. O átomo vai aumentando de tamanho. O raio atômico aumenta de cima para baixo. Certo? Então, nas famílias, o raio atômico aumenta de cima para baixo. E nos períodos, Érica, que é nas linhas, nos períodos, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Eu vou mostrar isso para vocês. Vocês estão vendo aqui que quanto mais eu desço, maior fica o átomo, né? Eu vou explicar para vocês por quê. Vocês já copiaram isso aí? 2 minutinhos para eles copiarem, Flavilto. Então, pessoal, e aí, deu certo? Copiaram? Copiaram, né? Bora lá?
seguir, porque agora eu vou mostrar para vocês como é que acontece nos átomos, nas famílias, tá? Primeiro, como é que esse aumento ocorre com elementos da mesma família. Podem continuar anotando, viu? Eu vou explicando aí, vocês anotando. Tá ouvindo, Lesbão? Olha para o professor Francinaldo de Arraial. Se os meninos não estiverem copiando, viu? Bota tudo nas ocorrências. Ó, imagina o seguinte. Você tem o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio. Vou colocar eles aqui. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio. O hidrogênio está no primeiro período da tabela periódica, portanto, pessoal, ele só tem uma camada. Já o lítio está no segundo período da tabela periódica, então ele tem duas camadas. O sódio está no terceiro período, então ele tem uma, duas, três camadas. E o potássio está no quarto período, então ele tem quatro camadas. Uma, duas, três, quatro. Vocês conseguem perceber que houve um aumento no tamanho desses átomos? Eu quero ouvir de vocês o feedback aí. Ô, Gabriel, se eu te disser que eu estava com uma garrafa no banquinho e eu simplesmente derrubei a garrafa. Agorinha. Eu consigo fazer essa besteira, minha gente. Eu derrubei, caiu garrafa d'água, caiu... Ó, não. Eu sou um desastre. No meio da aula, derrubando as coisas. Aí, ó, vocês perceberam que o tamanho... Mas obrigada pela dica, viu, Gabriel? Que o tamanho dos átomos foi aumentando. Vocês perceberam isso? Que o tamanho dos átomos foi aumentando? Vocês perceberam, né? Quem é o maior de todos aí? Não é o fura-bolo nem o catapiolho, viu, Flávio? Por favor. Quem é o maior de todos aí? Dessa representação que eu coloquei para vocês. Quem é, Lesbão? Quem é, Arraial? Quem é, galera? Bora? Quem é, minha gente? Quem é o maior átomo representado aí? O potássio, muito bem. Que eu tenho representado aqui foi o potássio. Então, se tu estiver olhando para um elemento que está na mesma coluna, que é na mesma família da tabela periódica, é só procurar o que tiver mais embaixo, né, Antônio Araújo? Muito bem. É só procurar aquele que está mais embaixo. Aquele que tiver mais embaixo vai ter o maior raio, o maior tamanho, tá? Então, quanto mais você desce na tabela periódica, maior fica o raio. Então, aqui aumenta o raio atômico. Certo? Então, quanto mais você desce, aumenta o raio atômico. Deixa eu só representar isso aqui para vocês, ó. Aqui são os números atômicos. Eu vou fazer a distribuição eletrônica para eu mostrar para vocês qual é a distribuição em camadas, tá? Ai, meu Deus. Bora lá. Aqui pro hidrogênio, coitado, só tem um elétron. Um S1. Então, ele só tem uma camada, né? Só tem uma camada. Já o lítio, número atômico 3, tem um S2
2S, 1. O sódio, 11, 1S2, 2S2, 2P6, 3S, 1. E o potássio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S, 1. Vocês estão vendo isso, menor é o hidrogênio. Vocês conseguem perceber que, ó, só tem uma camada. Aqui tem uma, duas. No sódio tem uma, duas, 3. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar que essa distribuição eletrônica que a gente aprendeu antes do final do primeiro semestre e agora no início desse mês de agosto, a gente continuou falando. Distribuição eletrônica tem uma relação direta com o tamanho do átomo. Ó, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Estão vendo? Então, pessoal, o número de camadas de um átomo, quanto mais camadas ele tiver, maior ele será. E se ele tiver com o mesmo número de camadas, Érica, no mesmo período? Se for no mesmo período, como é que fica essa variação? Eu sei, professora, que você escreveu ali que era da direita para a esquerda. Então, vamos pegar aqui elementos do mesmo período. Oh, meu Deus, esqueci do nitrogênio, ó, doida. Espera aí. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Certo? Esses são os elementos químicos que estão... Vou até apagar o número atômico deles. Tá aí, pronto. Eles estão no mesmo período, que é a mesma linha da tabela periódica, todos eles, tá bom? Eles são de famílias diferentes, mas pertencem ao mesmo período, que é a mesma linha da tabela periódica. Bom dia, Alencarcênio! É o mesmo período, tá? Então, pessoal, olha só, eu disse que no período o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Agora, Érica, por quê? Veja bem. De posse dos números atômicos, eu vou colocar aqui, agora eu coloco 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer a distribuição eletrônica de cada um. O boro, 1S2, 2S2, 2P1. O carbono, 1S2, 2S2, 2P2. O nitrogênio, 1S2, 2S2, 2P3. O oxigênio, 1S2, 2S2, 2P4. O flúor, 1S2, 2S2, 2P5. E por fim o neônio,
1s2, 2s2, 2p6. Vocês percebem que todos esses aqui estão na camada 2? Tem duas camadas? Todos eles, ó. A diferença é que esse aqui tem 3 na camada 2. Esse aqui tem 4 elétrons na camada 2. Esse aqui tem 5. Esse aqui tem 6. Esse aqui tem 7. Esse aqui tem 8. Isso quer dizer também, pessoal, me dá a dica a qual família eles pertencem. Eu vou só deixar menorzinho bem aqui, gente, porque vai atrapalhar. Só diminuir aqui. Opa. Só diminuir aqui um pouquinho, porque senão atrapalha aqui minha anotação. Vocês podem confundir, tá? Então, me desculpem, é rápido. Aqui ajeitando para que vocês... Não tô apagando assim nada não, tá, pessoal? É só para organizar, que o espaço estava sendo consumido ali. Pois bem, então, todos eles estão na última camada. A última camada de todos eles é a camada 2. Portanto, todos eles possuem só 2 camadas eletrônicas. Qual é a diferença, Érica, entre eles? Porque eles possuem a mesma quantidade de camadas e, portanto, eles estão no mesmo período. Qual é a diferença? A quantidade de elétrons, tá? A quantidade de elétrons que eles possuem. Então, gente, neste caso, ó, o raio atômico vai ser maior em quem tem o menor número atômico. Então, nos períodos, quem tiver o mesmo número de camadas, você tem que olhar... Não ficou bonita essa seta. Você tem que olhar para a quantidade de elétrons ou o número atômico. Quanto menor o número atômico, maior o raio, tá? Então, fiquem aqui sabendo disso, ó. Que o raio atômico cresce da direita para a esquerda, porque o número atômico vai diminuindo. É por isso, tá? Agora copiem, pessoal. Flavilto, meu amigo, bote 3 minutinhos para a galera copiar. E se precisar de mais, vocês me avisam, tá? Primeiro 3 minutinhos.
Pessoal, terminaram? Querem mais um tempinho? Ou deu certo? E aí, Elesbão, deu tempo? Bom dia, Jaque! E aí, galera? Tudo bem? Deu tempo? Vocês precisam de mais tempo, tá bom? Deu certo aí? Sim, Elesbão. E aí? Canavieira, bom dia, né? Obrigada. Mais um minutinho, Flávio, por favor. E aí, pronto, Canavieira, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Né? A gente falou da representação da variação do raio atômico, né? Dentro das famílias e dentro dos períodos. Então, vocês viram que o raio atômico aumenta quando numa mesma família eu vou descendo, né? A tabela, porque vai aumentando o número de camadas, não é isso? Então, quando eu aumento esse número de camadas, eu vou aumentando o tamanho do raio, como se fosse uma cebola. Como diz meu primo, uma cebola. Você pega uma cebolinha pequenininha, aí você vê aquelas cebolas zona bem grandona, o raio dela é maior, não é? Então, é isso mais ou menos que a gente precisa entender em relação ao átomo. Ele vai crescendo quando vai aumentando o número de camadas, tá bom, gente? E no mesmo período, quando esse número atômico vai diminuindo, porque no mesmo período eles têm o mesmo número de camadas, certo? Tudo bem? Podemos seguir? Olha, eu quero esse caderno. Vocês não estão postando, não, né? Vocês deviam postar. Anotação linda, me marcar. Ninguém fala nada, ninguém me marca no Instagram. Ninguém me manda um zap mostrando a foto da anotação. Eu, hein? Tô achando que eu sou excluída por vocês. Sei não, é isso que eu tô achando. Viu, Elesbão? Viu, Canavieira? Tô sentindo isso. Olha só. E quem é o raio iônico, Érica? O raio iônico é o raio do cara que perdeu ou ganhou elétron, certo? Então, quando eu falo do tamanho do átomo que perdeu ou que ganhou, sempre será diferente do raio do átomo neutro. Não é o mesmo tamanho. Ó, o raio covalente é aquele que a gente mede daquele jeitinho que eu botei para vocês, de um núcleo para o outro, quando o cara tá se ligando, né? O raio covalente é quando ele forma a ligação, o raio atômico é quando ele não forma. Isso é besteira. Isso é detalhe bobo, ó. Definição bobo. O raio de Van der Waals é a metade da distância entre os dois núcleos. E é uma distância intermolecular. Aí o raio covalente é a metade do diâmetro, né? Do círculo. Isso é besteira. Mas eu esqueci de botar, não acredito, Flávio. Flávio, bota um slidezinho branco para mim. E aí, por favor.
Eu esqueci de botar, Flávio, tu acredita? Ô cabeça de nós todos. Esqueci, minha gente. Triste. A vida desse povo cringe que tem problemas de memória. Ó, então deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona essa história do raio iônico. Olha só. Primeiro, saiba que, por exemplo, o sódio, ele tem essa distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esse 1 tá parecendo um dor, né? 3s1. Então, eu já identifiquei que essa é a camada de valência, camada mais externa, certo? E para um elétron sair ou entrar, ele sai e entra da camada de valência, não é isso? Bom, quantos elétrons ele tem aqui na camada de valência? Ele tem 1. A tendência é que esse átomo de sódio perca esse elétron para ele se transformar no sódio mais. Quando ele perde esse elétron, que é esse que está bem aqui, como é que fica a distribuição eletrônica do sódio? Ele continua com o número atômico 11, que é o número de prótons, porém ele passa a estar carregado positivamente, de maneira monovalente, tá? Então, eu venho aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Pronto. Antes, o sódio tinha quantas camadas? Antes, aqui, o sódio tinha quantas camadas? Uma camada, duas camadas, 3, né? Pronto, tá aí as 3. Onde eu tinha 2 elétrons na primeira, 2 com 6, 8 elétrons na segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na terceira eu só tinha 1. Na terceira eu só tinha 1. E aí o que foi que aconteceu? Ah, ele perdeu um elétron, Érica. Ele perdeu um elétron. Então ele ficou como? Uma camada, 2 camadas. Quantos elétrons tinha na primeira camada? 2. 1, 2. E na segunda? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês perceberam que diminuiu o número de camadas? Então, eu posso afirmar que aqui o raio ficou maior ou menor? O raio do sódio, como cátion monovalente, ficou maior ou menor do que seu átomo neutro? Bora lá, gente, responde essa pergunta. O raio do sódio, Na+, ficou maior ou menor que o seu átomo neutro? Estou esperando. Ficou maior ou menor? Ficou menor. Após perder o elétron, o sódio deixou de ocupar a camada 3.
passando a ter apenas a cátion Na+, com apenas 2 camadas. Então, o que eu posso afirmar? Toda vez que um elemento perder elétron, o raio do seu cátion vai ser menor que o raio do seu átomo neutro. Aqui é o raio do átomo neutro, que é o sódio, sem ter perdido nada. Aqui é o raio do cátion. O cátion Na+, já perdeu um elétron. Então, se eu fosse colocar aqui uma lei para vocês, eu poderia dizer: o raio do Na+ é menor que o raio do Na neutro. Beleza? Mas o restante desse assunto a gente vê logo após o intervalo, tá bom, pessoal? Vamos de intervalo, vamos lanchar, vamos tomar uma água, bora relaxar e já já a gente tá de volta. Beijo, até mais!